E aí galera, eu sou o Pedro, vou dar umas aulas de meu zero para vocês. O meu zero é a parte da matemática em que a gente começa do zero e a gente vai construindo conhecimento para cima. Talvez alguns me conheçam, faz 3 anos no cursinho. Esse ano eu estava meio afastado, mas agora eu consigo gravar essas aulas com antecedência, então eu consigo participar. Eu tenho 23 e eu estudo engenharia. Se alguém quiser bater papo sobre engenharia ou essas coisas de nerd, eu tô aí. Depois eu boto meu WhatsApp ali pra disponibilidade de vocês. Eu tô gravando isso aqui no MConf, talvez eu tenha alguns problemas de internet. Vamos ver. O que a gente vai estudar então que é do zero? A gente vai começar hoje com contagem e a gente vai aprender de onde é que vieram números. Então literalmente do zero. E a gente vai chegar até a gente falar dessas coisinhas aqui, tipo x, colchetes, parênteses, sei lá, potenciação, essas coisas mais um pouquinho mais evoluídas. Mas a ideia é que a gente não comece de cara com equações de segundo grau e Bhaskara e sei lá, a gente começa bem do zero mesmo pra pegar a base. A minha ideia aqui do meu zero é assim, é como se tivesse um alien aqui na minha frente e ele quisesse aprender matemática. Eu não quero insultar vocês, mas um alien, se um alien me pedir assim, quanto que é 2 mais 2... desculpa, nossa, viajei um pouquinho. Se eu falar para um alien que 2 mais 2 é 4, ele vai me perguntar quanto que é, o que quer dizer 2, o que quer dizer mais e o que quer dizer 4. Né? Ele não tem os mesmos conceitos que a gente das coisas. Não quero dizer que vocês não tenham esses conceitos, mas para mim é mais fácil encarar a situação assim, porque eu falo tudo absolutamente do zero, a gente constrói esses conceitos do zero para fortificar bastante a nossa base, para entender tudo direitinho. Não é provavelmente vocês já vão saber a maioria dessas coisas, mas a gente está aqui para reforçar e para rever, e qualquer coisa que vocês estiverem seguros, eu garanto que no meu zero a gente vai estar vendo do zero mesmo. Beleza. Então vamos começar pelo sistema de contagem, tá? E vamos imaginar que a gente é um homem das cavernas e que a gente está olhando um campo de vacas e a gente quer saber quantas vacas tem ali. Por que a gente quer saber quantas vacas tem? Porque, sei lá, a nossa tribo come uma vaca por dia e a gente quer saber por quantos dias a gente vai durar comendo essas vacas. Você tem que pensar assim, é muito fácil pra gente, que a gente já tem todos esses conceitos desenvolvidos, a gente contar essas vacas. A gente aponta pra uma vaca e a gente fala 1, e daí a gente fala 2, e daí a gente fala 3, e daí a gente fala 4, e a gente sabe que tem 4 vacas ali. Mas esse cara não sabe o que é um número. O pai dele não ensinou pra ele números, porque não tem números ainda, não existe. Não é uma coisa que a gente formou. Ele não sabe dessas coisas. Então, como é que ele vai contar se ele não sabe o que quer dizer 1, não sabe o que quer dizer 2? Sei lá, ele podia fazer que nem naqueles filmes de prisão e fazer uns risquinhos na parede ou numa madeira. E daí cada risquinho é uma vaca. Ele também podia separar umas pedrinhas, e daí cada pedrinha que ele pega na mão é uma vaca. Mas esse carinha aqui, eu vou chamar ele de Ulisses, ele tem uma ideia esperta, ele tem uma ideia especial. A ideia especial dele é contar com o dedo. Então ele aponta para uma vaca, ele levanta um dedo, ele aponta para outra vaca, ele levanta outro dedo, ele levanta outro dedo, e ele levanta outro dedo, e ele sabe que isso aqui quer dizer que tem esse tanto de vacas ali, que nem a gente faz quando a gente é criança, né? Eu tenho esse tanto de vacas. Quando ele abaixa um dedo, quer dizer que sumiu uma vaca. Quando ele levanta um dedo, quer dizer que apareceu uma vaca. Beleza? Então, esse é o sistema muito básico de contagem que o Ulisses tem. Ele nem tem os nomes para os números ainda, mas eu vou falar os nomes porque é mais fácil pra gente. Então, a base do sistema de contagem, muita gente acha que é essa, que é os caras contando com o dedo mesmo, que foi isso que deu certo. Por isso que a gente aprende, que a gente usa isso até hoje. Porque vamos dizer assim, tem mais vacas, ele levanta mais uns dedos ali e ele tem um 7. Show? E ele pode chegar até quanto? Bom, ele
olha para as vacas e se tiver mais 3, ele tá lá no... Deixa eu ver como é que eu faço isso para vocês verem certinho. Assim, né? Ele tá com 7 lá. Daí ele conta 8, 9, 10 e acabou os dedos. Não dá mais para levantar nenhum dedo, ele só consegue contar até isso aqui de vaca, né? Então ele pode dizer que ele tem isso aqui de vacas e é só isso. Se tiver muito mais vaca, o que acontece? Ele pode chamar um amigo, o Danilo. E o Danilo vai ajudar ele a contar. Qual é o esquema que eles podem usar aqui? Bom, um esquema é eles só contarem direto, né? Quando terminou os dedos do Ulisses, o Danilo continua e ele conta 11, 12, 13, 14. Né? Então, com 2 pessoas, eles conseguem chegar até 20. Bacana. Mas tem mais que 20 vacas nesse campo aí, se vocês pararem pra contar. Então, eles têm uma ideia esperta. Eles têm uma ideia engenhosa. A ideia deles é a seguinte: eles vão fazer assim, ó. O Ulisses vai lá contando normal, e quando ele chegar no 9, que ele não consegue mais contar, ele chega em 10 e ele não tem mais dedo. Ele fala assim: ô Danilo, eu enchi a mão. E daí o Danilo levanta um dedo. Ou seja, o Danilo vai contar quantos dedos, quantas mãos o Ulisses encheu. Beleza? Então, uma vez que ele encheu uma mão, o Danilo vai lá e vai contar 1. Show. Ele tá contando quantas dezenas de vacas eles viram. Porque essa situação aqui em que o Danilo tem um dedo levantado e o Ulisses não tem nenhum, isso aqui quer dizer que tem uma mão cheia de vacas, né? Uma mão cheia é isso aqui de vacas e a gente sabe que isso aqui de vacas é 10. Show? Então isso aqui quer dizer 10. Uma dezena e nenhuma unidade. Show? Uma dezena do Danilo e nenhuma unidade do Ulisses. Quer dizer, 10 vacas. Show. Então essa é a ideia dos caras. Eles continuam assim. O Ulisses continua contando. E quando ele encher a mão, daí o Danilo vai lá e levanta outro dedo. Show. E daí o Ulisses continua e quando ele encher a mão de novo, o Danilo vai lá e levanta mais um dedo. E eles continuam assim. Vamos dizer que lá no final da história, eles estão assim. Vocês conseguem ver esse número? Tem 3 mãos cheias de vaca. 3 mãos cheias de vaca. Quanto que é isso? 3 mãos cheias, quer dizer, enchi uma mão, daí contei de novo e enchi mais uma mão, e daí contei de novo e enchi mais uma mão. São 3 dezenas, a gente sabe que é 30, né? 3 dezenas são 30. E daí tem mais 9 aqui sobrando do Ulisses, 9 unidades. Que número é esse? Todo mundo fala em uníssono. 39. E esses 2 aí acabaram de inventar um sistema bala, né? Porque agora se algum dia o Danilo chegar a encher a mão, é só eles chamarem um amiguinho e o amiguinho ajuda eles também. Então, se eles chamassem aqui o Carlos conta as centenas. As centenas querem dizer quantas vezes o Danilo encheu a mão, né? E as dezenas querem dizer quantas vezes o Ulisses encheu a mão. Show. Eles estão contando quantas vezes alguém ficou sem dedos para levantar a mais. Então eles podem contar infinitamente. Eles podem contar um número bem grande de vacas se eles tiverem só 3 pessoas. Se eles tiverem 4, eles contam um número bem maior. E assim em diante vai para sempre. Então deu de analogia por enquanto. A gente usa a base 10 para contar. Porque, né? Seria muita coincidência que a gente tem 10 dedos numa mão e 10 é um número tão fechadinho. É justamente por isso, né? Foram os dedos da mão que fizeram surgir os números, e os números, quando tu tem 10, é um número fechadinho, bonitinho. Justamente por causa disso, porque é o enche com a mão. Então, se tem 10 dedos, tem 10 dígitos, e dígito, a própria palavra dígito vem da palavra dedos, eu acredito. E vai do 0 até o 9. Beleza? Cada casa
cada um desses carinhas aqui é uma casa e cada deles tem um certo número de dedos levantados, que é um dígito. Show? Então, sei lá, o Ulisses tem 9 dedos, o Danilo tem 1 dedo e o Carlos tem 4. Então, cada um desses números aqui é uma casa decimal, a gente fala. E cada um desses caras tem um nome. Eu falei Carlos, Danilo e Ulisses só porque, sei lá, achei mais divertido. Mas os matemáticos eles falam unidades, dezenas, centenas. Daí depois aqui vem o Mateus milhar. Daí vem mais um D aqui, daí começou a ficar chato, né? Então por isso que tem nomes especiais. Daí vai. Quando a gente passa dos milhares a gente começa a ficar preguiçoso, né? Daí é dezena de milhar, centena de milhar. Daí é milhões, daí é dezena de milhão, centena de milhão. Daí é bilhão, daí é centena de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão e trilhão e assim em diante. Por isso, por causa dessa repetiçãozinha que a gente tem, a gente bota aquele ponto. Já falo disso. Enfim. É sempre assim, se a gente sobe uma casinha, se a gente desce aqui na lista, se a gente vier daqui pra cá, uma dezena são 10 unidades, uma centena são 10 dezenas, 1 milhar são 10 centenas e assim vai. Né? Faz sentido porque é sempre uma mão cheia. Quando um cara enche uma mão, ele passa pro próximo. Então, beleza. Tive problemas técnicos aí, vamos continuar. Então tá falando que 1 milhar são 10 centenas, uma centena são 10 dezenas, e assim é sempre em diante, né? Conforme tu vai descendo a listinha, uma dezena, por exemplo, são 10 unidades. Tranquilo, né? Beleza. A história que eu falo do ponto, que cada 3 casas, cada 3 pessoas a gente bota um pontinho aqui, só pra ficar mais fácil de ler. Simplesmente pra ficar mais fácil de ler, não tem nenhum motivo especial. Então, vamos falar de vacas de novo. No mundo inteiro tem isso aqui de vaca, beleza? São 0 unidades, porque ninguém vai lá e contar as vacas individualmente, só vão chutar até esse tanto, né? Então, são 0 unidades, 0 centenas, 0 dezenas, 0 centenas, 6 milhares, ou seja, 6 mil, né? 0 dezenas de milhar, 5 centenas de milhar, ou seja, 500 mil, né? E daí 7 milhões, 8 dezenas de milhão, 9 centenas de milhão. Então, esse número aqui a gente fala da esquerda para a direita como 987 milhões 506 mil e mais nada. 987 milhões e 506 mil vacas. O ponto é bom para isso, né? Tipo, a gente sempre faz uma pausinha no ponto. Então, 987 milhões, 506 mil, enfim. Beleza. Vamos dizer que a gente é homem das cavernas de novo e a gente tem uma tribo e o nosso objetivo é contar todas as vacas do mundo. Se a gente saísse contando no dedo todas as vacas que existem no planeta inteiro, quantas pessoas a gente ia precisar se a gente fizesse aquele mesmo esquema que a gente estava falando lá do Danilo e do Ulisses? Cada pessoa é uma casinha, né? Então aqui é o Ulisses, aqui é o Danilo, das dezenas, daí vem as centenas, daí os milhares e assim vai. Então, se cada pessoa contasse quantas mãos cheias o cara da frente fez e começasse lá pelo coitado do Ulisses, que ia ficar sempre contando as vacas, ele que ia olhar para as vacas e contar, os outros só iam olhar pro cara da frente. Enfim, tô me enrolando demais. Se cada um fosse contar levantando os dedos, a gente ia precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Beleza? São 9 casas, precisa de 9 dígitos, cada dígito é um certo número de dedos que a pessoa levanta. Então, 9 pessoas.
Queria mostrar para vocês um outro jeito de contar, que é um pouco diferente dos dedos, mas também é bem parecido, que é o ábaco. O ábaco ainda é mais difícil do que só escrever no papel, né? Tipo, eu escrevi 912 agora, foi muito fácil. Mas é uma coisa que a galera usou por muito tempo. Então vou mostrar pra vocês, até porque é legal pra pensar um pouquinho. O ábaco é assim, ó. Se tu pega uma pedra e bota pra direita, tu tá levantando, é a mesma coisa que levantar um dedo. Tu tá contando um. Cada linha representa uma das casas, então, por exemplo, a primeira linha lá embaixo vai ser uma unidade, depois uma dezena, depois uma centena, e assim vai. E a gente lê, só para fazer uma convenção, a gente lê de baixo para cima. Tá? Então, peraí, vamos mudar de janela aqui. Pronto, trouxe aqui o ábaco. Eu desapareci da tela, provavelmente. Então, esse aqui é um ábaco, beleza? Uma pedrinha é um número, e aqui na primeira linha eu tenho as unidades, depois as dezenas, depois as centenas, assim vai. Então vamos fazer assim, ó, vamos contar. Vamos contar. 1, 2, 3. Contei até 3, beleza? Então essa representação aqui do ábaco quer dizer 3 unidades, show? Tá, então 4, 5, 6, eu vou lá até chegar no 10. Quando eu chego no 10, acabou as pedrinhas. Quando acaba as pedrinhas, eu posso trocar 10 pedrinhas nessa linha por uma pedrinha lá de cima. Ou seja, eu passei pro próximo cara, né? Eu não tenho mais pedrinha para botar pra direita, então eu passei uma pro cara lá de cima e daí eu zerei. Eu troquei uma linha cheia de pedrinhas por uma pedrinha em cima, na linha de cima. Show? E daí eu vou continuar contando. Tá, e vamos dizer que eu tô nesse número aqui. Sei lá, fui contando e eu cheguei aqui. Que número é esse? Bom, tem 3 pedrinhas na casa da dezena e tem 6 na casa da unidade, então é 36, né? 3 dezenas, 6 unidades. Show? Então, por muito tempo os caras usaram isso. Para fazer soma também usam isso bastante. A gente pode falar mais disso depois. Tá, voltando ao assunto. Vamos continuar. Vocês podem pensar um pouquinho sobre qual é esse número aqui. Que número é esse? Vamos pensar um pouquinho. Então, tem três pedrinhas aqui, né? Aqui tem 7, aqui tem 2, aqui tem 4 e aqui tem 9. Então, se eu botar um número em cada linha, eu vou escrever aqui no papel porque pra gente é mais fácil. Então vai ter 9 dezenas de milhar, 4 milhares, 2 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. E o jeito de gente de falar esse número é 94.273. A gente está acostumado com isso. Show. Tá, então, deu de contagem. Espero que não tenha sido muito básico para vocês. Só queria começar do zero mesmo. Vamos falar um pouco de adição e daí já vamos falar de como fazer a continha, porque eu sei que é uma coisa boa de treinar. Tá. Então vamos dizer assim, ó. Eles tinham lá contado as 39 vacas deles e chegou mais 4. Chegou mais esse tanto de vacas aqui que essa mulher está trazendo. Bom, se eles quiserem acumular essas vacas, é só eles fazerem a mesma coisa, né? Que eles já estavam fazendo. Tipo, eles estavam contando, o Ulisses está lá com os 39 dedos. O Ulisses está lá com os 9 dedos dele levantados. E o Danilo tá com 3. O Ulisses vai lá e vai continuar contando. Ele vai contar as 4 vacas que estão ali. Então ele vai contar 1. Ele vai falar, ô Danilo, encheu uma mão. E ele vai contar 2, 3, 4, né? Então ele vai terminar. O Ulisses vai terminar com 3 dedos levantados, né? Porque ele tava assim. E ele fez assim, 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 assim. Pra contar as outras vacas que tinham ali. Ali tem 4. E nesse meio tempo encheu uma mão lá do Ulisses, então ele vai passar uma pra frente e vai ficar 4 aqui.
beleza? Porque o Danilo vai ter que levantar um dedo a mais. Então isso quer dizer que se eu somar 39 com 4, ou seja, se eu tinha 39 e somei mais 4, entraram mais 4, eu vou terminar com 43, beleza? Tá, e aí? E se tiver essa situação aqui, em que vai duas pessoas para um campo e contam esse número aqui, então 9 dedos aqui, 7 ali, e vai duas pessoas para outro e contam esse, e daí eu quero juntar os dois, como é que faz? Beleza, vamos parar de pensar em dedo porque vai ficar bem confuso, mas a ideia é esse cara aqui, em vez de ele contar vacas, ele vai começar no 9, que é quantas unidades tinha sobrado do campo dele. E ele vai contar quantos. Ele vai contar esses dedos aqui. Então ele vai falar 9, 10, 11, 12, 13. Ele vai fazer 9 mais 7 nos dedos dele. E esse cara aqui vai contar quantos dedos essa pessoa tem. Né? Porque esse cara está contando quantas mãos cheias eles levantaram. E essa pessoa aqui também tá. Vocês estão usando o mesmo esquema de contagem. É só juntar esses dois que vai dar quantas mãos cheias teve no total. Mas começou a ficar complicado a gente pensar em mãos. Então o que a gente vai fazer agora é a gente vai escrever e a gente vai sistematizar. E agora começou o que vocês vão usar mesmo. Tá? Isso aqui é o que a gente usa no dia a dia. Até agora eu só queria explicar a ideia do bagulho. Então, quando a gente sistematiza, a gente faz assim, a gente soma casa a casa e quando a gente somar, se dá um número maior que 10, a dezena vai para a próxima casa. Show? Então, qual que é a ideia? Eu tenho aqui 7 mais 9. Vocês sabem quanto que é 7 mais 9? Mas, vamos fazer só uma vez, vamos fazer isso uma vez. 7 mais 9. Eu tenho 9 e eu quero somar 7. Eu conto, eu subo mais 7 dedos, né? Então eu faço 1, 2. Não, isso vai ser muito confuso. Vamos contando nos números, dedo de dedo. Vamos parar de falar de dedo, tá tudo bem. A analogia foi bala, mas deu. Vocês só contam, né? Vocês têm 9 e daí vocês contam mais 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Show? Vocês contaram 7, vocês foram falando os números e vocês chegaram em 16. Então eu tenho 16, que é a soma desses dois números aqui. Show? Eu falei pra vocês que a dezena, se tiver um número maior que 10, 16 é maior que 10, a dezena vai para a próxima casa. Então eu escrevo a unidade aqui nessa casa e a dezena na próxima. Show? Esse aqui é o 1. É o 1 lá do 16 que sobrou. Que é ele maior que 10, então ele vai pro próximo carinha. Isso aqui é a mesma coisa que os carinhas enchendo a mão e falando, encheu minha mão, passa pro próximo, né? O Ulisses falando pro Danilo lá, eu enchi minha mão. Enfim. E daí agora a gente vai pra próxima casa. A gente tá somando casa a casa. Então a gente vai agora para as dezenas e a gente soma os números que estão aqui. Os números que estão aqui tem um 1, a gente soma 1 mais 9, dá 10, 10 mais 3 dá 13, né? A gente ficou com 13, que é maior que 10 também. Então a gente escreve a unidade aqui e a gente passa o 1 ali que sobrou para a próxima casa. Tá? Não tem nenhuma casa aqui, mas está implícito que o próximo cara é a centena e que tem 0 centenas aqui nesses dois números. Tá? Beleza? Então, agora eu somo 1 com 0 e dá 1. Eu estou somando 1 com mais nada, com mais nada. Eu tenho um dedo, deu no ergo nenhum, e deu no ergo nenhum, eu continuo com 1. Eu sei que é óbvio, mas é bom fazer essas coisas só para processar. Beleza. Então, eu somei esses dois números aqui e eu tô com esse número final que é 136. Parabéns pra mim. Show? Então eu fiz a contagem total. Tá. Vamos fazer mais uma juntos aqui e depois eu deixo uns exercícios para vocês na tela. Essa aqui a gente vai somar casa a casa também. Só tem mais casas, é a mesma coisa. Então a gente vai chegar aqui, 2 mais 6 dá 8.
não deu maior que 10, então a gente não precisa tocar pra frente. A gente chega aqui, 7 mais 9. Bom, a gente está em 9 e daí eu vou contar mais 7, né? Então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Show? Então 9 mais 7 dá 16. 16 é maior que 10. Eu boto a unidade aqui, a unidade 16, e a dezena eu passo pra frente. Show? Então aqui está somado. Então agora eu vou para casa das centenas e eu somo 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4. Então esse é o número final. Show? É só isso. Beleza. Tá. Então aqui tem alguns exercícios. Eu diria para fazer quem tem alguma insegurança com isso ainda. Eu vou fazer um aleatório aqui. Vou sortear um interessante. Esse aqui, vamos fazer... Não, esse é muito chato. Esse aqui, vamos fazer esse aqui que é o mais interessante lá no final. Então a gente faz 5 mais 8, 8 mais 5, é a mesma coisa. Então a gente está no 5 e daí a gente vai contar 8 números. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Show? 13. 13 é a unidade, 1 é a dezena. Tá, e agora eu só vou direto, beleza? Então 1 mais 7 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Então aqui foi 1 e 9. E aqui 9 mais 8. 9 mais 8 é 17. Então eu boto um 7 aqui que é a unidade, eu passo a dezena na frente. E aqui é 1 mais nada vai dar 1. Show? Então essa soma aqui deu 1793. Tá? Eu recomendo fazer o resto. Sempre é bom para dar uma fixada. E aqui tem um exercício de interpretação que eu também achei legal fazer. E aqui é um pouquinho mais complicado. Não sei com vocês. Vocês podem pensar um pouco. É como se tivesse essa soma lá escrita num papel e alguém veio aqui e riscou esses números e a gente não sabe mais o que eles são e a gente quer descobrir. Beleza? Então, eu quero saber aqui um ponto de interrogação, algum número, mais 2 tem que dar 6. Qual número que eu somo 2 e dá 6? Para pensar um pouquinho e bom, se eu estou no 4 e devo a 5, 6, eu somei 2, né? Ou, bom, eu estou no 6 e daí eu volto 2, né? Então 6 antes do 6 vem 5, antes do 5 vem 4, então isso aqui tem que ser um 4. Tá, e daí aqui o 3 mais 6 dá 9, certinho. E aqui, 9 mais alguma coisa tem que dar 8. Não tem nenhum número que eu somo com 9 e dá 8, né? Tá, mas tem um número que eu somo com 9 e dá 18. Se eu somar 9 mais 9, isso aqui dá 18, né? Então se eu botar um 9 aqui vai aparecer um 8 e aqui vai carregar um 1 lá. Vai carregar um 1 pra frente. Show? Beleza, então aqui esse ponto de interrogação era 9. E por fim, eu tenho que somar esse 1 mais 1 dá 2 e eu somo com alguma coisa para dar 3. Essa alguma coisa tem que ser 1. 2 mais 1 dá 3. Então, descobri todos os pontos de interrogação. Esse ponto de interrogação aqui era um 4. Esse ponto de interrogação aqui era um 9. Esse aqui era um 1. Show? A gente está começando a descobrir a subtração, que é mais ou menos o que a gente estava fazendo ali. Tá, só para finalizar, vamos falar um pouquinho de propriedades, que são só coisas úteis que alguém percebeu ao longo do tempo, que é bom saber e que é bom pensar um pouco sobre. Tá, uma coisa que é mais definição assim, é o nome das coisas. Então, as duas partes da adição são parcelas e o resultado aqui é a soma ou total. A subtração a gente fala em outro momento. E a adição, uma propriedade da adição é que ela é comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não vai alterar a soma, o resultado. Ou seja, se eu somar 2 com 5, é a mesma coisa que se eu somar 5 com 2, dá o mesmo resultado, que é 7. Tá? Então, tem 2 vacas na minha cerca e daí entrou mais 5, eu vou ter 7. Ou tem 5 vacas na minha cerca e daí entrou mais 2, eu vou ter 7. O resultado é a mesma coisa. Tá? Então a ordem não altera o resultado. A adição então ela é comutativa, se eu trocar as coisas de lugar, continua com o mesmo resultado.
A adição ela também é associativa, quer dizer que se eu fazer cada parte dessas adições uma de cada vez, vai dar a mesma coisa. Então 2 mais 3 mais 4 é a mesma coisa que fazer 2 mais 3, 5, mais 4, que é a mesma coisa que fazer 2 mais 3 mais 4, ou seja, 2 mais 7. Né? 2 mais 7. Então eu posso fazer essas operações aqui na ordem que eu quiser. Eu poderia somar 2 mais 4 mais 3 se eu quisesse, e dá na mesma. Então 2 mais 4 dá 7, 7 mais 3 dá 10. Né? Oh, desculpa. Nossa, viajei. 2 mais 4 dá 6. E 6 mais 3 dá 9. Tomara que vocês tenham percebido isso. Enfim. Ou eu posso fazer também 2 mais 3 primeiro, que dá 5. E daí 5 mais 4, que dá 9. Ou eu posso fazer 4 mais 3, que dá 7. 7 mais 2, que dá 9. Então, não importa a ordem que eu fizer isso aí. Vocês dizem, a adição é associativa, tanto faz. Beleza? Tá. Tem um elemento neutro da adição. O elemento neutro é aquele que não faz diferença. Tá? No jogo de futebol eu sou o elemento neutro, eu não faço nada. Tá? O elemento neutro na adição é o 0. Então se tu somar 0 ou alguma coisa, não acontece nada. 2 mais 0 é 0. 2 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 2. Desculpa, 2 mais 0 é 2. Eu tô falando, tem uma coisa no slide e eu tô falando outra. Nossa, desculpa. 2 mais 0 é 2. 2 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 2. O 0 não faz nada, beleza? E subtração a gente pensa depois. Perdão, eu tô no slide errado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Foi bem básica, mas eu acho que eu tentei apresentar de um jeito que contribuísse um pouco para todo mundo, pra gente pensar sobre. Façam exercícios, a gente vai mandar essas aulas junto com exercícios. Então façam um monte de adição, se vocês não têm familiaridade, façam um monte de adição só para se acostumar. E é isso aí, até uma próxima. E me mandem feedback aí no WhatsApp se tem alguma dúvida, qualquer coisa, por favor. Não deixem eu ficar falando besteira no vídeo aí sem me perguntar depois. E se ficou alguma dúvida, por favor, só chamar, tá?